é dia de hashtag Bea Responde, mas antes eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo, porque eu tenho algumas perguntinhas importantes que eu fiz para vocês também, e também já quero convidar vocês para me seguirem lá no Instagram. Meu arroba tá sempre em algum cantinho aqui em cima, então toda vez que eu vou fazer esse hashtag Bea Responde, eu aviso por lá, beleza? E agora sim, pode rodar a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero começar já sem mais delongas com a primeira pergunta, que é a do Lucas, e eu sei que muitos de vocês também estão se fazendo essa pergunta nesse momento. Alguns já têm a resposta, se quiserem deixar a resposta de vocês, inclusive, nos comentários, fiquem à vontade. O Lucas, ele pergunta o seguinte: bom dia, o que fazer nesse fim de ano na bolsa? Aportar ou retirar? Olha, gente, eu já trouxe para vocês alguns estudos aqui no canal mostrando a diferença de quem aporta todos os meses ou de quem fica tentando acertar topos e fundos. E a diferença realmente no longo prazo, ela é mínima. Ela foi ali de algo em torno de 1% depois de 15 anos, por exemplo. Pensando nisso e pensando na minha estratégia, eu continuo aportando normalmente e rebalanceando a minha carteira. O que quer dizer que não necessariamente eu vou aportar somente na bolsa de valores aqui do Brasil, mas se algum ativo lá fora, por exemplo, na bolsa norte-americana pedir, eu também vou colocar. Se a questão de criptomoedas estiver pedindo um pouquinho, eu também vou colocar um pouquinho. O ouro caiu um pedacinho na minha carteira, então eu vou lá e compro um pouquinho mais de Gold 11, que é o ETF que eu tenho, né, que representa essa fatia de ouro dentro da minha carteira. Então eu vou fazendo esse rebalanceamento, eu continuo fazendo aportes todos os meses, e um ponto muito importante da nossa bolsa de valores aqui no Brasil é que inclusive os meus últimos aportes foram aqui. Eu entendo que ela teve uma queda considerável aí nesses últimos meses, nessas últimas semanas, claro, nada comparado ao que a gente viveu em 2020. Eu ainda acho que 2022 vai ser um ano bem difícil, porque eu acho que a gente vai viver ainda uma estagflação, nós temos ano de eleição, né? Então a gente tem uma volatilidade um pouco maior. Devemos ver então, né, taxa de juros subindo, ao mesmo tempo uma taxa, né, de inflação, né, nosso IPCA na casa de 2 dígitos. E aí, por consequência, né, tudo isso acaba amargando principalmente algumas empresas como do varejo, algumas que são um pouco mais cíclicas. E aí, por consequência, a gente deve ver um estresse um pouquinho maior na nossa bolsa de valores, mas eu acho que nesses momentos onde a gente vive esse estresse é justamente quando a gente tem que começar a olhar para oportunidades. Às vezes a gente pode passar aí por 1, 2, 3 anos, por exemplo, com bolsa em queda, e aí é claro que a gente tem que realmente focar no longo prazo, entender o que a gente quer efetivamente aqui da nossa bolsa de valores, dos nossos investimentos, e realmente procurar oportunidades nesse meio tempo, né? Até porque a gente não sabe quando a bolsa para de cair, quando a bolsa para de subir. E nem mesmo, né, os grandes gurus do mercado que, enfim, na verdade eles nem tentam, né? Porque eles mesmos falam que não tem como ficar acertando o topo e fundo. Mas quem já tentou sabe que muitas vezes isso pode acabar não dando certo. Então continua aportando normalmente, tranquilamente. Acho que os preços que a gente tá agora, sim, tem muita coisa que tá relativamente descontada, que pode ficar mais descontada ainda, mas como pensamento de longo prazo, e eu não dependo desse dinheiro, né, que tá investido, porque eu tenho outras fontes de renda, então eu fico relativamente tranquila e não tiro o meu dinheiro, beleza? Bom, pessoal, saindo da pergunta do Lucas, vamos falar do David Hartman. Enfim, ele fez a seguinte pergunta: quais BDRs são uma boa para o momento? Vamos lá, David, eu não invisto em BDRs, eu invisto diretamente lá fora. Porém, para quem se interessar, deixa eu mostrar para vocês até um print de como que tá essa situação agora, tá? Diretamente do app da Clear, se você é cliente, eles têm uma carteira específica só de BDRs. Então você pode dar uma olhadinha ali, eles mandam inclusive os relatórios, você pode acessar, né, por e-mail algumas análises dos nossos analistas e tal, e aí você pode conferir aí quais são os BDRs que podem ser uma boa para o momento, né? Eu ainda assim diria que é importante, assim como você olha para a nossa bolsa de valores, quando a gente olha para o mercado norte-americano, continuar procurando boas empresas e pensando no longo prazo, ok? Mas, como eu mostrei para vocês, essa é a carteira até então que a Clear está disponibilizando para vocês. Vocês podem conferir tudo na íntegra, depois só entrando no app, beleza? Bom, saindo da pergunta do David, vamos para a pergunta da Isabela Zoom. Compensa comprar Magalu? Bom, gente, agora nós vamos lá, porque o negócio é o seguinte, né? Magalu, acho que só isso caberia talvez um vídeo só dela, porque muita gente tem perguntado sobre o que está acontecendo com Magalu, né? Ela caiu mais de 70%, quase 75% ao longo desses últimos meses, e aí muita gente tá perguntando, gente, a empresa vai quebrar? Socorro, tô tomando uma naba daquele tamanho. E eu digo, não, gente, calma. A gente tem que olhar o cenário macro e, claro, a gente também tem que alinhar as nossas expectativas com o que ela tem entregue. Então, se a gente considerar o
último resultado dela, o lucro líquido ajustado dela veio 89% menor. Isso é coisa pra caramba, isso realmente deixou o mercado de mau humor, mas isso não tá acontecendo somente com ela, isso tá acontecendo com quase todas as empresas do varejo. E por quê? Por mais que, por exemplo, Magazine Luiza, Via Varejo, essas paradas assim, elas estejam, por exemplo, conseguir crescer no e-commerce, quase todas elas diminuíram bastante a venda nas lojas físicas, né? E aí é claro que tudo isso conversa muito com o cenário macro que a gente está vivendo. Quando a gente vê esses índices de inflação de 2 dígitos, não é para menos. A gente está vendo o poder de compra do brasileiro ser corroído e aí, consequentemente, existem prioridades, né? Não dá pra gente simplesmente, né, achar que vai sair gastando dinheiro adoidadamente como se não houvesse amanhã, porque não é bem assim que funciona. Então, as pessoas, elas realmente estão preocupadas com o que vai acontecer. Tem muitas pessoas que estão endividadas também, estão perdendo seu poder de compra, até mesmo por conta da desvalorização, né, da nossa moeda e tudo ficando um pouco mais caro, e isso afeta diretamente o varejo. A gente até teve uma Black Friday que eles trouxeram alguns dados, né, dizendo que foi até melhor do que o ano de 2020, porém quando a gente pega o período inteiro, que provavelmente a gente vai viver agora que tem Natal e tudo mais, ainda assim, somado tudo que está acontecendo no dia a dia, os números eles podem acabar ficando aquém do que o pessoal estava esperando, dado que muita gente estava esperando que agora em 2021, 2022, a gente visse uma recuperação econômica, e não é exatamente o que está acontecendo. Como eu já comentei com vocês em alguns vídeos anteriores, eu acho que o que a gente pode ver e experimentar no ano que vem é essa questão da estagflação, né? Que é o país crescendo praticamente zero ou não crescendo e ao mesmo tempo com uma inflação alta. E quando a gente tem esse cenário, então tem aqueles setores que são um pouco mais cíclicos que acabam sendo mais penalizados. Esse é o caso de Magazine Luiza, mas não quer dizer que ela deixou de ser uma boa empresa. Ao meu ver, ela continua sendo uma excelente empresa, não somente de varejo, mas de tecnologia, de inovação. Ela fez várias aquisições importantes e ela continua olhando para algumas aquisições que fazem sentido para ela continuar crescendo e diversificando no business dela. Mas para quem busca o curto prazo, é claro que ela vai acabar não sendo uma opção, né? Dado todo esse cenário que a gente não tá vendo lá grandes coisas para até o final desse ano e ano que vem. Mas para quem pensa no longo prazo, se entender que, olha, talvez ela vai ficar meio que nesse lenga-lenga agora esse ano que vem, que o cenário pode azedar um pouquinho mais, aí são outros 500. Aí você tá olhando para uma empresa que ficou muito mais barata em comparação ao que ela estava negociando antes e aos múltiplos que ela estava negociando antes, mas tem que ter estômago e ter ciência desse risco. O varejo é um setor cíclico, então pode passar aí por alguns períodos um pouco ruins, mas no longo prazo, se você acredita na empresa, e eu acredito em Magazine Luiza, aí a gente pode ver então esse tipo de empresa e juntamente as ações prosperarem, beleza? Bom, pessoal, saindo então da pergunta da Isabela, vamos para a última pergunta, que é do Pedro Trindade. E ele faz a seguinte pergunta: por favor, cite 3 empresas na renda variável para o longo prazo independente de setor. Ele não fez uma pergunta, ele me deu uma ordem, aparentemente eu sou pau mandado até de vocês, mas tá tudo bem, tá valendo. Mas vamos lá, Pedro, essa eu faço com o maior prazer porque não é nada difícil, eu até sei que eu acho que muitos de vocês vão concordar com essas minhas 3 escolhas, que são empresas inclusive que eu tenho na carteira, mas me digam aí quais seriam as 3 empresas de renda variável que vocês teriam na carteira tranquilamente. As minhas, gente, vamos lá. VEG, eu tenho na carteira já há bastante tempo, então não somente por ela estar crescendo bastante ao longo desses últimos anos, mas por ela estar principalmente buscando muita inovação, entrando em segmentos diferentes, seja na parte de energia, de monitoramento, várias coisas nesse sentido. Então, assim, para mim ela é uma empresa que ela segue inovando, segue expandindo o mercado. Tem um lado muito positivo que ela tem parte da receita dolarizada, então nesses períodos mais adversos ela consegue segurar as pontas também, né? Apesar de muitas vezes esse efeito ele não ser um efeito recorrente, ser muitas vezes por conta dessa questão cambial, mas ainda assim essa é uma empresa que eu gosto bastante. Segunda empresa, vamos lá, gente, Engie. Falei dela nesse último vídeo, né? Falei dos dividendos e tal, que podem chegar ali próximo de 10% pro ano que vem, mas não é só por isso que eu tenho Engie. Eu acho que Engie é uma empresa que também tem buscado diversificar ali dentro do seu portfólio
questão de geração, de transmissão, na parte de gás também. Então eu acho que quando vem essas crises hídricas, por exemplo, que no curto prazo acabam afetando diversas empresas, eu acho que com essa diversificação que ela tem buscado cada vez mais, ela consegue segurar cada vez mais as pontas. Então eu acho que ela tem entrado muito bem nesse segmento, principalmente de transmissão também, até a própria questão, né, de geração eólica. Então ela vai também muito para essa questão da geração de energias, né, renováveis e energias um pouco mais limpas. Então tudo isso me faz querer continuar com o Engie na carteira, e do setor elétrico eu acho que é uma das minhas preferidas. E quando a gente fala da terceira, a terceira é B3. Já falei para vocês, acho que há 3 anos atrás, um dos primeiros vídeos talvez aqui do canal foi justamente quando eu coloquei B3 na carteira, trouxe os diversos motivos que eu achava que ela realmente estava expandindo, fazendo novos produtos, que eu acho que até todo esse trabalho que nós, analistas, influencers e tal, a gente acaba fazendo, a gente traz muita gente para o mercado. Então a gente realmente acreditava, e eu ainda acredito, que a B3 ela tem muito espaço para crescer no número de investidores, diversos tipos de produto, e inclusive nessa semana que passou eles estavam discutindo, né, eu até postei essa notícia para vocês, que eles estavam discutindo sobre a questão da custódia de criptomoedas para o ano que vem. Então eles estão antenados, né, em todas as novidades e as demandas dos investidores, então eles não estão parados de braços cruzados, ainda que não haja nenhuma outra concorrência. Então para mim B3, a WEG e a Engie são 3 empresas que eu tenho na carteira já há alguns anos e continuo, né, pretendendo ter elas por longos e longos anos, mas claro que se alguma coisa mudar no meio do caminho, eu volto aqui para avisar vocês, beleza? Mas agora me contem aqui nos comentários quais são as 3 empresas que vocês têm e querem continuar tendo na carteira de vocês, beleza? Bom, pessoal, essas foram as perguntas que eu selecionei pro hashtag BResponde de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e eu vejo vocês então no próximo vídeo.